A paz do Senhor, minhas queridas ouvintes, leitoras, mulheres vitoriosas em Deus, que têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Estou eu aqui mais uma vez, para mais um áudio edificante, abençoador e rico em conhecimento da parte do Pai. E sem mais demora, já quero passar a nossa leitura da vez. Nós ainda estamos no capítulo 8, aprendendo tópico por tópico aquilo que alimenta o nosso relacionamento com Deus, e hoje nós daremos continuidade a este rico aprendizado. Vamos lá? Fale a palavra de Deus em voz alta. Eu nunca tinha visto o Nate orar a palavra de Deus assim, em voz, assim, até chegarmos a Uganda. Havíamos ido por impulso, um forte empurrão do Senhor, e gastado o dinheiro que ainda não tínhamos, tudo em um esforço de adotar 2 crianças que o sistema legal do país talvez nem nos entregasse. Ficamos ali por quase 6 semanas, mas estávamos preparados para permanecer por meses sem ter certeza de quando voltaríamos. Aqueles foram os dias mais loucos da nossa vida de casados. Nate estava inflamado por uma santa determinação e eu estava com medo. Em um relance, a coisa toda parecia não passar de uma cruzada tola para salvar crianças que ainda não nos conheciam e que poderiam ter ainda mais sequelas se o processo de adoção desse errado, destruindo as suas esperanças. Nosso futuro estava nas mãos de um juiz desconhecido e de um sistema bastante inflexível. Encontramos nosso advogado na recepção da pousada onde estávamos hospedados. Ele foi agradável, porém sincero. A situação não era muito favorável a nós. Ele nos advertira a não ir, mas acabamos correspondendo às suas expectativas em relação aos americanos irracionais, mas determinados, que achavam que alguns dólares e boas intenções forçariam as circunstâncias a seu favor. Mas ali estávamos. Havia forte probabilidade de voltarmos logo aos Estados Unidos milhares de dólares mais pobres e sem as crianças que desejávamos que se tornassem os nossos filhos. Então, eu ficava deitada sem sono sob o mosquiteiro, que parecia servir para prender os insetos do lado de dentro, ao invés do lado de fora, pensando obsessivamente nas possibilidades, enquanto Nate roncava ao meu lado. Contudo, ele orava pela manhã. Com a Bíblia na mão, ele caminhava ao redor da pousada, falando em voz alta a palavra de Deus. Eu já ouvira Nate ensinar a palavra e o vira passar muitas manhãs com o seu exemplar gasto da Bíblia no colo e uma xícara de café nas mãos. Mas não o ouvira orar daquela maneira, em voz alta, como se estivesse pregando para si mesmo. E lá ia ele. Passava em frente ao cão de guarda inquieto, sob os varais com roupas secando nos fundos e por trás da guarita, volta após volta, manhã após manhã, por quase 6 semanas. Descobrimos que o gabinete do juiz fechava mais cedo naquela temporada. Nate andava e orava a palavra de Deus. Faltavam mais 2 documentos em nosso processo. Nate rodeava a casa com a Bíblia na mão, a boca aberta, pregando a palavra para si próprio. O veredito sobre nosso caso não havia saído no dia previsto. Lá ia ele ao redor da pousada. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Antes de irmos para Uganda, Nate e eu havíamos tratado certas partes da palavra de Deus como meros clichês e regras para viver bem. Elas haviam sido diretrizes morais até estarmos desesperados para que fossem muito mais. Quando Nate começou a proclamar a palavra, nosso relacionamento com as escrituras mudou e aprofundou-se. As palavras e passagens bíblicas não eram mais ordens ou códigos de conduta enviados por um Deus distante e intangível. Eram a verdade viva, a verdade amorosa, a verdade. E destacávamos cada pedacinho dela enquanto Nate as proferia em voz alta ao redor da pousada e para dentro de seu coração. Enquanto eu o observava da janela, eu comecei a dizer baixinho as mesmas palavras que Nate dizia como estímulos para minha própria conversa com Deus. E a cada dia que passava, eu notava uma mudança sutil. Não estava mais simplesmente ouvindo as palavras, eu as estava metabolizando. Era um alimento vivificador, nutrição para as minhas raízes no amor de Deus. A palavra de Deus ganha outro formato quando não apenas a lemos, mas a ouvimos de nossa própria boca. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia, a mensagem, coloca da seguinte forma: a questão é, antes de confiar, vocês precisam ouvir, mas a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir.
Noite após noite eu me deitava na cama, coberta pela noite úmida da África, perdida em meus pensamentos, medos e expectativas do que poderia acontecer com base no que o nosso advogado dizia. Todos os dias ouvíamos especulações desfavoráveis dos funcionários do gabinete do juiz. Líamos histórias e postagens desanimadoras de outros que haviam estado na mesma situação. Porém, quando Nate lia a Bíblia em voz alta, nós nos baseávamos em algo completamente diferente. Em seu livro Orando com o Salmo, Dietrich Bonhoeffer escreveu: a riqueza da palavra de Deus deveria determinar nossa oração, não a pobreza de nosso coração. Nate e eu aprendemos a verdade profunda de que a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. É poderoso o suficiente para mudar um coração, para alterar uma situação, para modelar pensamentos e percepções. Há somente uma verdade, uma fonte de informação que nos permite realmente ver além das limitações e, às vezes, das mentiras de nossas circunstâncias. E podemos substituir essas limitações e mentiras pela verdade proferida em voz alta. 1 minuto de cada vez. Há dias em que caminho ao redor de nossa casa bem cedinho e recito os salmos para o meu próprio coração, da mesma maneira como Nate fazia tantos anos atrás. Do lado de dentro, adormecidos, estão os 2 pequeninos que trouxemos para casa daquela viagem repleta de oração. Elevo esses coraçõezinhos feridos com palavras de verdade vez após vez. Em família, também cantamos as palavras de Deus às vezes. Embora nem todos sejam bons cantores, há algo importante em colocar melodia num trecho das Escrituras que faz com que aquelas palavras penetrem mais fundo. Quase todas as canções pop que fizeram sucesso em minha adolescência ficaram gravadas em minha memória. Estou fazendo compras e me pego cantando com um som ambiente músicas nas quais não pensava por umas 2 décadas. A música é capaz de esgueirar-se por nosso pensamento racional e penetrar no nosso sistema operacional. É por isso que cantamos a palavra de Deus mesmo desafinadamente. Quero não apenas me lembrar dessas verdades daqui a 20 anos, mas também desejo que se tornem parte de mim. Quero que moldem o meu pensamento. Você também pode fazer isso. Escolha uma frase da palavra de Deus, diga-a em voz alta no chuveiro ou quando tira o carro da garagem para ir trabalhar. Aquiete o barulho do trânsito ao seu redor com o som da sua voz proferindo a palavra do Senhor ou algo fácil de lembrar e observe o que acontece com seu coração conforme a verdade divina começa a falar mais alto do que o restante do ruído do dia a dia. Deixados a nós mesmos, escreveu o pastor Eugene Peterson. Oramos a algum Deus que afirma o que queremos ouvir ou a alguma parte de Deus que somos capazes de compreender, mas é essencial que falemos com Deus que fala conosco. O crescimento em Deus, buscá-lo e enraizar-nos nele não é algo passivo. Temos a verdade de Deus e podemos usá-la. Podemos colocá-la em nossos lábios e dizê-la, cantá-la e declará-la, porque é a verdade. Adore a Deus. Quando nos ajeitamos meio de lado na grande poltrona de couro, aquela que já estava rachada e desbotada quando a adquirimos, nós 2 conseguimos caber. O corpinho de Caleb, usando um pijama do ano anterior, espreme-se contra o meu quando nos sentamos ao redor do fogo antes que as crianças vão para a cama e fico pensando o que será que pode sair da boca daquele menininho. Ele ainda é um mistério para mim. Estava aprendendo a andar quando o adotamos e por isso não se lembra de sua vida antes de tornar-se um Harriet. Ele sorri e mexe no colarinho como Nate e passa horas pendurando brinquedos do guarda-corpo do andar de cima com barbante. Ele é engraçado e barulhento, a essência de um garoto, mas há dias em que seus olhos se enchem de nuvens. Elas ameaçam a sua leveza de garotinho. Ele tem uma história que um dia servirá de alimento para suas conversas com Deus, mas, no momento, ele ainda não está pronto e nem sequer é capaz de conversar. Acho que o meu filho também é um mistério para si próprio. Aquelas nuvens de perda e dor aparecem alguns dias e ele é incapaz de expressar por palavras os sentimentos intensos que elas trazem à tona, então ele reclama. Algo dói. É aquela dor surda outra vez. Porém, como uma criancinha lida com o tipo de perda que enfrentou antes sequer de saber andar. Cada um de meus filhos processa seu sofrimento de maneira diferente. Uma sobe no meu colo quase toda semana e diz: estou tendo um dia tão difícil. Ela faz a conexão com seu passado, uma época em que eu nem sequer fazia parte de sua vida. Sua dor é tangível para ela. Outra chora em segredo enquanto passo meses me preparando para entrar na pequena parte de seu coração que ela me permitirá explorar quando estiver pronta para conversar.
Mas Caleb sobe em árvores, procura falcões e traz ratos de estimação para casa. Um dia, descobrirá que a bravura faz parte de um coração desnudo. Até lá, espero com ele e adoramos juntos. Pegamos uma frase da palavra de Deus que fale a respeito de quem é o Senhor e a repetimos a ele e à nossa própria alma. Certa noite, com Caleb sentado ao meu lado na velha poltrona, estávamos adorando a Deus com base em Lucas 2, a parte em que as hostes celestiais de anjos anunciaram seu nascimento aos pastores. Deus, você não reservou seus segredos para os ricos ou para os reis, disse Caleb. Você os contou às pessoas com quem ninguém se importava. Ele ainda não cresceu o suficiente para verbalizar seu sofrimento, para perguntar a Deus o motivo de sua história ter acontecido como aconteceu, mas é capaz de se enxergar na história bíblica de outros que viveram uma existência aparentemente insignificante, mas foram notados por Deus. Pela adoração, Caleb está experimentando uma linguagem que descreve o amor e os olhos de Deus em relação aos que passam despercebidos. Suas palavras de adoração estão guiando seu coração, construindo uma maneira para que ele processe aquilo que sentirá e experimentará no futuro. Tal é o poder insano e transformador da adoração. Usamos nossas palavras para adorar a Deus e, nesse processo, nós descobrimos que estamos sendo curados de falsas percepções a seu respeito. Caleb e eu estamos ensinando a nossa alma a olhar para Deus maravilhada, a lhe dar o louvor que Ele merece e ama mesmo quando não sentimos nada. Esta, talvez, seja uma das partes mais críticas da adoração, mesmo quando não sentimos nada. Na adoração, escolhemos um trecho da palavra, vemos o que Ele diz sobre Deus e o repetimos para o Senhor e para a nossa própria alma. Moldamos as nossas palavras para a adoração em meio ao que quer que estejamos sentindo.